Bom dia. Agradecer o pessoal da SBPC pelo convite para apresentar essa palestra, aula. O título da palestra é A Ciência do Agronegócio no Brasil e suas contribuições para a sociedade. Meu nome é João Augusto Rossi Borges, eu sou médico veterinário de formação, depois fiz mestrado em agronegócios, depois fiz doutorado em economia dos negócios. E atualmente eu sou professor da Universidade Federal da Grande Dourados, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia. E aí eu deixei meu e-mail aqui para vocês, caso vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que vocês queiram conversar comigo, vocês sempre podem me enviar uma mensagem. Eu também faço parte do programa de pós-graduação em agronegócios da UFGD, já fui coordenador do programa e hoje sou professor do quadro permanente. E aí, para começar a minha apresentação, eu vou deixar aqui duas referências que eu me baseei para criar a apresentação. A primeira referência é do professor, um prefácio escrito pelo professor Homero Deves. Ele também é professor aqui do agronegócios, mas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele escreveu um prefácio no livro de estudos em agronegócio, e muito das colocações que existem nesse prefácio são coisas que eu compartilho. É claro que eu não ter interpretado 100% correto, e aí por isso eu deixo aqui embaixo a minha nota de que qualquer interpretação equivocada do texto deve ser atribuída a mim. E também eu utilizei um texto do Thiago dos Reis, e coautores, publicado num site, eu deixei aqui o link para o site, e o título é O Agronegócio Brasileiro Continua Precisando do Conhecimento Científico. E é importante dizer que, embora não tenha sido eu que tenha escrito esses textos, eu compartilho 100% das ideias que estão expostas ali. Eu ainda quero melhorar minha escrita a ponto de deixar as ideias tão claras quanto o que contém esses dois textos. Muito bem. A minha apresentação, a minha palestra, ela está dividida em quatro pontos principais. Eu vou iniciar a palestra com algumas definições, e essas definições elas são importantes para o que vem após. São definições minhas, de dois termos centrais da palestra, que o primeiro é ciência e o segundo é agronegócio. Depois eu vou apresentar um histórico rápido sobre como a gente conseguiu reduzir a fome no mundo, a falta de alimentos do mundo, e isso é muito baseado no texto do professor Homero. Depois disso, eu vou apresentar a ciência do agronegócio, e essa parte ela é muito baseada no texto do Thiago dos Reis. E, por fim, eu vou apresentar as contribuições também, as contribuições para a sociedade da ciência do agronegócio. Texto baseado também dos Reis. Muito bem, pessoal. Antes de a gente entrar no tópico principal da palestra, que é a ciência do agronegócio, eu tenho que fazer algumas definições para deixar essa nossa palestra mais alinhada. E a primeira definição importante é de ciência. E quando a gente fala de ciência, claro, se a gente for na literatura, vão existir diversas definições do que é ciência. Mas para o objetivo da palestra, vamos deixar essa definição mais simples. Então, a ciência ela busca compreender como as coisas funcionam. Basicamente é isso. Um cientista ele busca compreender como as coisas funcionam. E aqui já tem uma parte importante da palestra, porque normalmente a gente tem a ideia, ou a sociedade tem a ideia, de que a ciência ela é feita só por pessoas que ou estão dentro de uma universidade ou estão dentro de algum instituto de pesquisa, mas grande parte da ciência ela não é feita formalmente, ela é feita por pessoas que estão, por exemplo, no caso do agronegócio, no campo, por um produtor rural que está testando se determinadas práticas agrícolas funcionam. Essas pessoas, basicamente, se nós pegarmos essa definição, eles
também estão tentando entender como as coisas funcionam. E claro que isso fica formalizado quando a gente fala sobre ciência, fica formalizado em artigos científicos, em publicações, mas também fica formalizado na vida das pessoas. E aí, o conhecimento científico gerado, ou melhor, o campo do conhecimento científico, ele tem algumas características que diferenciam, que são especiais e que fazem do conhecimento científico o melhor tipo de conhecimento ou o conhecimento mais preciso que até hoje a sociedade conseguiu desenvolver. E quais são essas características? E aqui, de novo, existem outras características do conhecimento científico, mas para o objetivo da palestra, eu quero apresentar dois. E o primeiro conhecimento, primeira característica do conhecimento científico, que ela é muito importante, é que o conhecimento ele é verificável. Ou seja, a ciência ela não se importa com a opinião das pessoas. Se alguém não concorda com o conhecimento científico, ou se algum cientista não concorda com o conhecimento científico, ele não vai lá no Twitter, no Instagram, xingar as pessoas e dizer que aquele conhecimento está errado. Ele vai bolar uma hipótese alternativa àquele conhecimento que existe e vai testar se aquilo realmente é real, ou se funciona ou não. Portanto, essa característica do conhecimento faz com que o conhecimento científico seja testável e que é muito importante para qualquer área do conhecimento. E aqui eu estou falando de áreas diversas, certo? Não especificamente para o agronegócio. Essa característica ela se aplica a qualquer área da ciência. A segunda característica importante do conhecimento científico é que ele é falível, ele não é definitivo, certo? Então vamos imaginar o seguinte: imagina que você, como cientista, ou alguém como cientista, não concorda de determinado conhecimento. Você realiza um experimento e você realmente encontra que o conhecimento que existia no momento, ele não é o conhecimento real, ou o conhecimento de como as coisas realmente funcionam. Há um acúmulo, portanto, de evidências para um lado contrário, e a partir desse momento, a comunidade científica se move para incorporar esse novo conhecimento. E isso, mais uma vez, dá uma característica para o conhecimento científico que o diferencia dos demais conhecimentos e que torna ele extremamente importante. Não há leis definitivas na ciência. A ciência, ela caminha, às vezes a passos curtos, para a realidade. Porém, sempre lembrando, a ciência nunca não é a verdade. A ciência é o caminho para como as coisas acontecem, certo? Então, duas coisas importantes nesse caso. Primeiro, o conhecimento científico, ele é verificável, ele é testável, ou seja, caso eu não concorde com determinado conhecimento que existe, o que eu preciso fazer é testar se esse conhecimento é real ou não, certo? E, por final, a segunda característica importante é que ele é falível, ele não é definitivo. Quando há novas evidências, a comunidade científica se move para incorporar essas novas evidências no conhecimento científico. Por essas características, o conhecimento científico e a ciência, e o conhecimento científico, eles sistematizam e oferecem para a sociedade o conhecimento mais preciso. E aqui eu dou ênfase à palavra do momento. O conhecimento que a ciência oferece para a comunidade ou para a sociedade é o conhecimento mais atual do momento, mas sempre precisa ser relembrado que, se houver novas evidências, por meio de testes, a comunidade científica vai incorporar esses novos conhecimentos nessa sistematização e vai oferecer um novo conhecimento para a sociedade. Então, essas definições gerais sobre ciência, elas são importantes para a nossa conversa hoje. E a outra definição importante para a nossa conversa hoje, a segunda definição,
é do que é agronegócio. E aqui, mais uma vez, há uma discrepância entre o que eu entendo como agronegócio, eu como professor do tema, e o que a sociedade entende que é agronegócio. A gente já fez, inclusive, algumas pesquisas tentando entender o que a sociedade entende sobre o termo agronegócio. Mas, no geral, as pessoas associam o agronegócio a grandes produtores rurais, a, a indústrias que exportam a produção é, e não fica nada no Brasil. E esse termo, na minha palestra, não está relacionado a tamanho de produtores rurais, certo? No termo acadêmico do agronegócio, não existe distinção entre pequenos e grandes produtores, não existe distinção entre você exportar alimentos ou você produzir para consumo interno, e isso é extremamente importante, porque tudo que eu falar a partir daqui, eu estou considerando que o agronegócio não envolve somente grandes produtores rurais e nem grandes exportadores, etc. Certo? Então, para a definição da minha palestra, eu estou considerando o agronegócio, e existe a definição formal de agronegócio, feita por Davis e Goldberg, e a definição deles, da mesma maneira, a definição acadêmica deles, da mesma maneira, não diferencia entre pequenos e grandes produtores, etc. Mas, no meu caso, para essa palestra, eu estou definindo o agronegócio de maneira muito simples, como sendo um conjunto de atividades ligadas à produção agrícola. E aqui agrícola eu estou considerando produção pecuária em conjunto. E aqui também é importante considerar que o que eu estou apresentando não se refere somente à produção agrícola dentro da propriedade rural, mas também se refere às atividades que estão antes da porteira, às vezes fornecedores de insumo, fornecedores, por exemplo, de equipamentos, fornecedores de fertilizantes, fornecedores de agroquímicos, etc. E também o que acontece depois da produção rural, e isso vai envolver, às vezes, transporte para alguma processadora, depois isso vai ter que ser, talvez, transformado em outros produtos, depois isso pode ser, mais uma vez, transportado até um supermercado e etc. Então, todos esses conjuntos de atividades que estão ligados à produção agrícola e pecuária fazem parte do que eu estou considerando agronegócio. E eu deixei aqui com uma ênfase grande que nesse conceito que eu estou considerando aqui, não há diferenças entre pequenos e grandes produtores rurais. E aí, se nós considerarmos isso como sendo agronegócio, os produtos que estão sendo produzidos dentro de pequenas, grandes, médias propriedades, de alguma forma estão presentes na vida de todas as pessoas. Tá? Vamos colocar, para não ser definitivo, vamos colocar algo como pouquíssimo provável que uma pessoa hoje ela não tenha, pelo menos em alguma das suas atividades, algum produto do agronegócio. Bom, simplesmente porque é fonte de alimento, certo? Frutas fazem parte, verduras, legumes, carnes, etc. Mas, além disso, a roupa que as pessoas vestem provém do algodão, os pneus que a gente usa em bicicletas, carros, etc., tem borracha. É pouquíssimo provável que os produtos desse agronegócio que eu estou considerando aqui não estejam presentes na vida das pessoas, certo? Muito bem. Essas definições, elas são importantes para a sequência de palestra e são definições, e eu vou ressaltar isso, que eu trouxe de maneira simplificada para o andamento da palestra, mas não são definições que são dadas nos textos que eu utilizei para criar a palestra. A partir daqui, a partir do histórico, sim, eu estou entrando nos textos que foram utilizados. E esse primeiro texto é um texto que faz uma recapitulação rápida da história da fome, certo? Foi escrito pelo professor Homero Deus. E o que é a ideia? A ideia é a seguinte: há poucos séculos atrás, inclusive se nós pensarmos no século XIX, a fome fazia parte da condição humana.
as pessoas, naqueles séculos, elas passavam fome. E por que elas passavam fome? Porque grande parte da produção agrícola, quando e pecuária, óbvio, quando algum evento climático, como por exemplo uma seca, acometia essa produção, acometia essa colheita, ou perdão, essa safra, as pessoas que residiam ali, que moravam ali, elas passavam fome. E não era só eventos climáticos, era também pragas que afetavam as lavouras ou que afetavam a produção que estava sendo feita naquela região. Também acontecia de se esgotar o solo, né? Então, o que que acontecia? O solo, ele é um organismo vivo, né? Se a gente não repor o que a gente tira dele, em termos de nutrientes, ele vai acabar se esgotando. Então, e aí, claro, você esgotando o solo, você não consegue mais produzir ali. Então, a fome, ela era endêmica, ela fazia parte da condição humana. E aqui é importante dizer que não era só no Brasil que a fome era endêmica, ou só na América do Sul. A fome era endêmica no mundo. Qualquer evento climático, praga, esgotamento do solo que acontecesse, a população que estava por perto ou residia por ali iria passar fome. A partir do século XX, e aí eu vou fazer uma divisão importante, porque uma coisa é a fome, certo? A outra coisa é a falta de comida. A falta de comida, eu coloquei entre aspas, ela foi resolvida, certo? E por que eu coloco que ela foi resolvida? Porque hoje, nós, ou o mundo, ele tem comida suficiente para alimentar a população, certo? A falta e a fome que as pessoas passam ainda, e eu não estou negando que as pessoas passam fome hoje em dia, ela decorre não mais desses eventos ou elementos da natureza, como secas, etc. Ele deriva e ele ocorre porque dessas regiões são usurpados da população o poder econômico e o poder político daquela população. E por isso as pessoas passam fome. Mas, em termos de produção de alimentos, o mundo já conseguiu produzir comida suficiente para alimentar toda a sua população. E como é que o mundo conseguiu fazer isso? Primeiro, nós começamos a produzir em terras novas, em terras que ainda não eram utilizadas para a produção de alimentos. Então a gente começou a produzir nessas terras. Além disso, nós começamos a utilizar fertilizantes para produzir, repor aquilo que a gente retira do solo. Nós também começamos a incorporar controles químicos e biológicos para que as pragas não acometessem mais as lavouras ou outro tipo de produção. Nós começamos a melhorar a genética daquilo que a gente produz, e por melhoramento genético a gente aumenta a produtividade, e etc. Então, basicamente, mas você ainda pode perguntar assim, certo, mas ela foi resolvida ou não? E existem alguns indicadores para mostrar que a falta de comida foi resolvida. Talvez um dos principais indicadores é que a quantidade de calorias que estão disponíveis para a população mundial, se a gente considerar o que a gente produz de alimentos, ela já atinge a quantidade de calorias recomendadas para a população mundial. Além disso, os índices de subnutrição infantil também diminuem. Eu poderia ter colocado os dados aqui, mas preferi trazer mais um argumento e menos números. Os índices de subnutrição infantil também caem no mundo, mas, de novo, aonde esses índices não caem, esses indicadores não caem, é porque dali se usurparam da população as suas forças econômicas e políticas, certo? E como é que o mundo conseguiu resolver essa falta de comida? O mundo resolveu essa falta de comida por meio da ciência, certo? E aí, nós temos que pensar, e eu vou ressaltar mais uma vez, aqui eu não estou dizendo que foram simplesmente os cientistas daqueles que a gente tem ideia de que eles são aqueles que estão dentro de laboratórios, ou que são aqueles que estão dentro das universidades. Não. Foi feito em conjunto com produtores rurais, em conjunto com representantes dos produtores rurais e etc. Foi a ciência que conseguiu
resolver essa falta de comida, mas não no sentido de que foram os cientistas específicos dentro do seu laboratório que conseguiram resolver isso. É óbvio que eles foram importantes e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas isso foi feito em conjunto com outros parceiros e representantes da sociedade. Muito bem. E agora, depois desses breves históricos sobre a fome e sobre essa falta de comida, a gente entra na ciência do agronegócio dentro do Brasil, certo? E o Brasil, sem dúvida nenhuma, por qualquer lugar, por qualquer indicador que você olhe, o Brasil ele é uma potência no agronegócio, certo? Produz como é principal produtor de uma grande maioria de commodities, mas além de ser um principal produtor, ele exporta muito alimentos para o mundo, é um grande exportador de alimentos, mas também produz outros alimentos que não são considerados commodities e que são extremamente importantes para a alimentação nossa, certo? Frutas, verduras, legumes, etc. Nós ainda, o Brasil é uma potência também nesse tipo de produção. Mas grande parte, ou pelo menos a grande responsável por o Brasil ser essa potência no agronegócio, ela ocorreu, ou ela deriva dos avanços científicos que foram feitos na área do agronegócio. Um indicador que é sempre utilizado para mostrar a relevância do Brasil, ou pelo menos a relevância do agronegócio brasileiro para o mundo, é que 1/10 da população mundial recebe alimentos oriundos do Brasil. Então, se tem uma de cada 10 pessoas do mundo, uma se alimenta porque o Brasil produziu esse alimento. E além disso, a gente produz fibra e bioenergia, né? Energia, por exemplo, a gasolina. A gasolina é derivada do petróleo, ela é uma energia finita, mas nós também, do Brasil, produzimos bioenergia. E isso pode ser visto pelo bagaço da cana, que é processado e se transforma em energia, pode ser visto por dejetos de suínos, que também transforma energia. Então, além de fornecer alimentos, o Brasil fornece fibra e também bioenergia para o mundo. E como é que o Brasil conseguiu fazer isso? Primeiro, e aqui eu acho muito complicado quando a gente conversa sobre isso, porque as pessoas tendem a generalizar, né? Elas tendem a falar assim, os produtores rurais são determinadas coisas. E isso acontece com produtores rurais e eu acho uma pena, na verdade, que aconteça essas generalizações. Porque no geral, os produtores rurais brasileiros, eles são eficientes, certo? Eles adotam tecnologias que são tecnologias inovadoras nas suas propriedades rurais. E aqui que é a parte talvez mais importante quando a gente faz quando a gente generaliza. Uma vasta parte dos produtores brasileiros tem a consciência ambiental. E aí, claro, que quando eu falo isso, sempre as pessoas, elas veem, mas lá em determinado lugar há desmatamento. Concordo? Esse produtor, ele não é um produtor ambientalmente consciente e ele precisa se dar conta de que ele precisa reduzir o desmatamento, parar com o desmatamento, parar com queimadas e etc. Certo? Mas ou outras questões sociais, como por exemplo, que envolve indígenas. O agronegócio brasileiro, sério, vai parar com esse tipo de ações. Então, a grande maioria dos produtores brasileiros produz de maneira eficiente, produz utilizando técnicas e tecnologias inovadoras e são produtores ambientalmente conscientes. O Brasil também implementa programas governamentais para estimular a produção sustentável de alimentos e também de energia. E aqui eu trouxe 2 exemplos que tá citado no texto que foi utilizado para construir a palestra. O primeiro é do Plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono, aonde, por exemplo, via crédito, se estimula que os produtores rurais adotem práticas sustentáveis nas suas propriedades rurais, e também o RenovaBio, que é outro exemplo de programa governamental que estimula a produção sustentável, certo? Então, o Brasil
trazendo alguns exemplos. O primeiro exemplo, os produtores rurais, para deixar bem claro, adotam técnicas conservacionistas nas suas propriedades. Exemplos de técnicas conservacionistas são várias. O plantio direto na palha é um exemplo. A rotação de culturas é outro exemplo de uma técnica conservacionista que é implementada em grande parte das propriedades rurais brasileiras. E essas técnicas são mais sustentáveis daquilo que a gente tinha anteriormente como sendo a forma de produção. E outro exemplo muito hoje em dia debatido é a integração lavoura-pecuária-floresta, onde os produtores produzem na mesma área algum tipo de grãos, pecuária, principalmente bovina, mas também floresta, certo? Esses são exemplos de técnicas conservacionistas que são implementadas em vasta parte das propriedades brasileiras. A integração, eu concordo que ela ainda está em desenvolvimento, mas as outras elas já são implementadas por grande parte dos produtores rurais brasileiros. Além disso, o Brasil e a ciência brasileira do agronegócio, ela adaptou espécies animais e vegetais para produzirem em diferentes ambientes. O Brasil é vasto, o clima varia, o solo varia, e a ciência adaptou essas espécies animais e vegetais para que se pudesse produzir em outros ambientes. Quem fez isso? Por exemplo, pessoal que trabalha com melhoramento genético, pessoal que trabalha com solos, o pessoal que trabalha com manejo, pessoal que trabalha com controle químico. Esses cientistas fizeram com que ambientes que não eram propícios para a produção de alimentos, fibras e energia se tornassem ambientes propícios, certo? Como, por exemplo, através do desenvolvimento de novas variedades, resistência à seca, etc. O Brasil, se nós pegarmos o comparativo com anos ou com décadas anteriores, a grande maioria das culturas brasileiras tiveram multiplicação da sua produtividade. Ou seja, na área que nós colhíamos, por exemplo, 30 sacos de soja, hoje se colhe muito mais, provavelmente o dobro do que isso. E isso ocorreu com o melhoramento dessas variedades, com o desenvolvimento de manejos adequados. Ou seja, na mesma área, nós produzíamos uma determinada quantidade de alimento, de fibra e de energia, e agora a gente conseguiu multiplicar isso por meio da ciência. E essa ciência que foi sendo desenvolvida, ela foi sendo desenvolvida com ciência robusta, ancorada em pesquisas sérias, ancoradas em pessoas que tinham o propósito de produzir um conhecimento científico novo. Pesquisas éticas e transparentes. E aqui, de novo, vou repetir aquilo que eu disse no início. Se alguém não concorda, no ponto de vista científico, que determinada técnica não é conservacionista, etc., ele precisa testar a técnica para ver se ela é conservacionista ou não. Não adianta simplesmente ficar rebatendo isso sem você ter evidências para corroborar a sua opinião, certo? Então, grande parte do que a gente conseguiu avançar no conhecimento científico do agronegócio brasileiro, grande parte não, toda essa ciência, ela foi feita, todos esses avanços foi feito por meio de ciências robustas. E os cientistas formalizados que fizeram isso, fizeram com parcerias entre produtores rurais. No caso do plantio direto, talvez seja um dos mais emblemáticos, porque foi um grupo de produtores que começou a implementar o plantio direto nas suas propriedades e buscar o apoio de institutos de pesquisa, e isso se difundiu no Brasil, e é óbvio que isso contribuiu para uma produção mais sustentável de alimentos. Faz isso também por meio de representantes da sociedade, representantes das indústrias, e aqui mais uma vez, importante dizer, inclusive faz isso junto com movimentos ambientalistas. Talvez o exemplo mais emblemático disso, antes dessas políticas terem sido, vou colocar o termo afrouxadas,
Movimentos ambientalistas contribuíram e muito para o desenvolvimento de políticas públicas que foram, ou que deveriam ter sido continuadas, de ser implementadas no bioma Amazônia para reduzir desmatamento causado pelo agronegócio. E esses movimentos ambientalistas, como por exemplo as ONGs, contribuíram para o desenvolvimento dessas políticas em conjunto com representantes de produtores rurais, representantes da indústria e etc. Então, a ciência fez esses avanços também junto com outros representantes da sociedade. E claro que todos os brasileiros se beneficiam dessa boa ciência, certo? A gente já vai entrar no como ela se beneficia. Mas aqui, para recapitular, eu estou dizendo que os brasileiros se beneficiam, e todos os brasileiros se beneficiam por diversas razões. Mas talvez a principal razão é porque o que nós consumimos de alimentos vem do agronegócio brasileiro. Pouco do que a gente consome vem de algo que foi, em termos de alimento, de algo que foi importado, certo? E claro que quando eu coloquei aqui, eu também coloquei por que não a população mundial, certo? Porque já que um décimo daquilo que é consumido no mundo vem do agronegócio brasileiro, não somente os brasileiros se beneficiam dessa ciência, dessa boa ciência, que aumenta a produção de alimentos, que produz de maneira sustentável, mas também estimula para que a população mundial se beneficie dessa boa ciência. E aí, entrando especificamente de como a sociedade se beneficia do agronegócio, a principal razão é porque o conhecimento científico que é produzido no agronegócio brasileiro, ele é um conhecimento que, na sua vasta maioria das vezes, é aplicado. Então, por exemplo, dentro dos laboratórios de solos, dentro dos laboratórios de melhoramento genético animal, dentro dos departamentos de sociologia, dentro dos departamentos de economia, se busca soluções para problemas que podem ser aplicados no mundo real das pessoas. Como? Ora, a primeira maneira clara é que se eu aumento a produção de alimentos, tende a se reduzir o preço desse mesmo alimento. E aí eu sei, eu já apresentei essas ideias em outros lugares, e as pessoas falam assim, tá, mas e a inflação? Né? E hoje em dia isso é muito, tá muito na mídia, né? Então, você fala assim, mas os preços dos alimentos estão subindo. Concordo, os preços dos alimentos estão subindo, mas os preços dos alimentos estão subindo não por causa da produção. Eles estão subindo por diversas outras razões. Eu sempre falo o raciocínio contrário. Imagina se o Brasil ele não fosse essa potência que ele é na produção de alimentos, o quanto estaria custando os alimentos para a população brasileira. Então, é claro que pode ser que algum alimento específico, que pode ter tido uma quebra de safra, aquilo tenha sido causado por um problema na produção. Mas a inflação, no geral, que a gente está vivendo agora, ela não se origina de um problema de oferta, certo? Porque o problema de oferta de alimentos, ele está sendo resolvido há muito tempo pela boa ciência. E além disso, nós estamos, como cientistas do agronegócio, tentando fazer com que a população também tenha um consumo saudável e sustentável de alimentos. Então tem o pessoal, por exemplo, do marketing, do agronegócio, que está sempre tentando investigar como é que a gente estimula que as pessoas consumam mais frutas, mais verduras, mais legumes nas suas dietas, e para que isso seja mais saudável para essa população. Existem pessoas que desenvolvem alimentos que, por si só, o seu próprio consumo, ele também é mais saudável, às vezes adicionando algum tipo de aminoácido no alimento e etc. E também existem pessoas interessadas em fazer com que esse consumo ele também seja mais sustentável.
certo? Porque a gente tem sempre a ideia de que a produção precisa ser mais sustentável, e concordo 100%, mas o consumo, as dietas, aquilo que a gente compra como sociedade, ele também precisa ser sustentável, né? A gente tem que ter essa consciência, não pode vir só da parte da produção, né? Ou só da parte da oferta, mas também da parte das pessoas que são os consumidores. E aqui existem diferentes estratégias que estão sendo boladas por cientistas, e aqui, de novo, não somente pessoas que estão em departamentos de melhoramento genético, etc., mas também pessoal que trabalha com sociologia, pessoal que trabalha direto com assentamentos rurais. Lá no nosso programa de agronegócio, a gente tem muito forte a conexão com assentamentos rurais, onde a gente, por exemplo, tenta conectar pequenos produtores que estão localizados em assentamentos rurais com os consumidores de produtos orgânicos, certo? Porque existe uma demanda por esse tipo de consumo de produtos orgânicos, existem os produtores de orgânico, mas às vezes essa cadeia ela é mal organizada, e a ciência vem para contribuir, para organizar a cadeia produtiva de orgânicos e conectar esses dois elos. Então, existem diferentes cientistas trabalhando para resolver diferentes problemas que a sociedade enfrenta. E claro, vou repetir, o mais óbvio deles é porque a produção nossa do agronegócio contribui para o consumo de alimentos da nossa população, e isso se faz cada vez mais por consumo, por produção sustentável, e vou colocar entre aspas, por produção mais sustentável que está ocorrendo no nosso país. Mas aqui vem a parte mais importante do texto e da palestra, talvez. Porque a ciência, ela não mostra só o caminho percorrido até agora e destaca, entre aspas, estes acertos do agronegócio. A ciência, ela também demonstra que existem aspectos dentro do agronegócio que necessitam de melhorias, certo? Lembrem lá do início da palestra, onde eu disse que o conhecimento científico ele não é uma lei, né? Ele é mutável. A ciência, ela não para e diz assim: agora nós estamos 100% produzindo de maneira sustentável, ou o consumo está ok. Não, a ciência continua demonstrando aspectos que necessitam de melhorias. E além disso, o conhecimento científico sério contribui para a busca de possíveis correções nesse caminho e propõe soluções inovadoras. Espero que a gente consiga demonstrar alguns exemplos, mas talvez o exemplo que eu consigo lembrar agora por exemplo, na própria questão do desmatamento. É claro que o desmatamento da Amazônia e de outros biomas, ele não pode vir de qualquer maneira. Ele não pode ocorrer sem nenhum tipo de controle. E isso se sabe que está ocorrendo. E sabendo que está ocorrendo, mas como é que se sabe que está ocorrendo? Se sabe que está ocorrendo porque existe cientistas por trás demonstrando que isso está ocorrendo. E esses cientistas que estão demonstrando que isso está ocorrendo, eles também demonstram maneiras que a sociedade poderia se beneficiar se utilizasse o conhecimento científico ali gerado para reduzir ou mesmo parar o desmatamento, certo? E existe sim o conhecimento científico disponível para corrigir esses aspectos que precisam ser corrigidos. E é claro que há esses problemas que a gente está conversando, são problemas complexos, certo? Por exemplo, há uma população que cresce de maneira rápida no mundo e a gente precisa aumentar a produção de alimentos, certo? A gente precisa continuar aumentando a nossa produção de alimentos. Como é que se faz isso? Bom, existem diferentes maneiras em que a gente pode fazer esse aumento de produção. Óbvio que uma das maneiras é utilizar terras que não são utilizadas agora
para a produção é a melhor? Provavelmente não, certo? Provavelmente não, porque isso vai causar perda de biodiversidade, problemas ambientais, problemas sociais, por exemplo, e aqui eu estou falando especificamente do Brasil, em terras indígenas. Há problemas associados ao agronegócio que às vezes não ficam tão claros, como, por exemplo, o desperdício de alimentos. A gente desperdiça muito alimentos. A gente precisa ter dietas mais sustentáveis e mais saudáveis. Esses são problemas complexos. E para resolver esses problemas complexos, são necessárias decisões. E essas decisões, elas, às vezes, para não dizer na maioria das vezes, elas envolvem trade-offs que a gente precisa fazer entre benefícios e custos, certo? Mas quem é que deveria oferecer para a sociedade esses trade-offs ou esses benefícios e esse custo, e esses custos? Sem dúvida, na minha opinião, quem tem para oferecer isso é a ciência. Por meio da pluralidade de visões que ela traz, então a gente consegue abarcar pessoas que trazem o conhecimento científico por meio, por exemplo, um cientista ambiental, junto com um cientista da área da agronomia, com um cientista da área da veterinária, em conjunto com representantes da sociedade, e essas pessoas vão oferecer a pluralidade de visões que é necessária para soluções equilibradas para esses problemas complexos. E mais uma vez, a ciência não vai só apresentar pluralidade de visões, ela vai apresentar ferramentas de diagnóstico, como por exemplo esse do desmatamento que eu acabei de mencionar. Os cientistas que estão trabalhando com desmatamento na Amazônia, eles dão o diagnóstico do que está acontecendo. E aí você, como sociedade, tem que abraçar esse conhecimento do que está acontecendo. Se você não concordar com aquilo, o que você tem que fazer como um bom cientista? Você tem que argumentar com base em fatos de que aquilo não está acontecendo, certo? A ciência oferece para a sociedade a pluralidade de visões, mas também oferece as ferramentas de diagnóstico da situação e também de análise, certo? Então, a importância da ciência é também oferecer diferentes visões para que as pessoas que estão encarregadas de tomar as decisões consigam encontrar soluções equilibradas. E especificamente para o agronegócio brasileiro, eu não consigo, e imagino que aqui isso é compartilhado primeiro por grande parte dos estudiosos do agronegócio brasileiro, é compartilhado por grande parte dos produtores rurais brasileiros e seus representantes, de que não há trilha viável para o agronegócio brasileiro se não forem equacionados ou se forem corrigidos os equívocos e inconsistências legais, ambientais e sociais, certo? Para o agronegócio brasileiro continuar crescendo, ele precisa urgentemente se adequar a essas inconsistências legais, ambientais e sociais. Bom, isso está sendo feito ou não? Está, certo? Uma grande parte do agronegócio busca se adequar a essas demandas de sustentabilidade que vêm, às vezes, de um mercado comprador, como, por exemplo, da União Europeia ou dos Estados Unidos, mas também vem da parte consciente da sociedade de que a gente não pode produzir alimentos, fibra e energia a qualquer custo. A gente precisa produzir isso de maneira cada vez mais sustentável. Mas essas pessoas e esses representantes e esses produtores que estão tentando fazer isso, onde é que eles estão buscando apoio? Eles estão buscando apoio no conhecimento científico que é gerado por essa ciência robusta do agronegócio brasileiro. Tem pessoas que estão tentando identificar como a gente produz de maneira mais sustentável por meio de melhoramento genético, por todos esses exemplos que eu já dei hoje.
E esses representantes e produtores rurais e seus representantes na sociedade estão buscando esse apoio científico para incorporar ele dentro do agronegócio brasileiro e produzir de maneira cada vez mais sustentável. Mas para que a gente consiga continuar fazendo isso, a ciência ela precisa ser independente. Eu não posso, como um cientista, ter algum vínculo que interfira nessa minha ciência, certo? E por esse vínculo, o que, que eu quero dizer? Eu não posso ter uma opinião pré-formada de que eu devo utilizar determinada área para produção se os dados científicos estão me mostrando que aquela área, se for utilizada, vai ter alguma perda de biodiversidade, por exemplo. A ciência ela precisa ser independente da política, no sentido de que eu não posso pré-definir as minhas opiniões baseadas na política. Ela precisa ser independente em termos de que se eu encontro um resultado contraditório, esse resultado ele precisa ser debatido com os cientistas da área, utilizando para isso a evidência científica dos fatos. E o agronegócio brasileiro se beneficia disso, e por consequência a sociedade brasileira se beneficia, à medida que também nós proporcionamos, como cientistas, o debate com outros representantes da sociedade. Eu fico sempre um pouco triste de que, no geral, a gente, como sociedade, não incorpora o conhecimento científico em decisões políticas, né? A gente tende a negar esse conhecimento científico como sociedade daquilo que a ciência está demonstrando para nós. Se é para negar aquilo que a gente está propondo, que se negue, mas que se negue baseado nas evidências dos fatos, em críticas construtivas, em críticas baseadas em fatos, não em achismo, charlatanismo, fake news, etc. Além disso, o agronegócio ele consegue atingir isso, mas alguns dos seus representantes, quando a informação científica vai contra os seus interesses, eles negam. Então, se, por exemplo, a informação científica está dizendo que o agronegócio brasileiro é cada vez mais sustentável, isso é bom, né? As pessoas que estão representando o agronegócio falam, nossa, que legal. Quando, por algum motivo, a ciência aponta algumas coisas para serem melhoradas, isso não serve. Porque aí eles dizem que isso, e alguns representantes dizem que não é ciência. Isso não são bons representantes. O bom representante, a partir de um conhecimento científico novo, procura se adequar a isso e incorporar nas suas ações práticas que, por exemplo, melhorem a sustentabilidade a partir do conhecimento gerado. E isso é o que vai fazer com que o agronegócio brasileiro incorpore práticas modernas dessa agricultura que se modifica muito rápido, mas aonde, no geral, se produz muito mais, certo, de alimentos, fibras e energias, utilizando área muito menor. E aqui já indo para um encerramento, bom, então uma breve recapitulação. A sociedade brasileira e mundial se beneficia de diversas maneiras da ciência do agronegócio. Se beneficia porque a gente aumenta a produção de alimentos. Se beneficia porque a gente faz isso, bons produtores, bons representantes, incorporando o conhecimento científico nas suas práticas, nas suas ações, nas suas estratégias. A sociedade brasileira também se beneficia da boa ciência ao receber diferentes pluralidades de visões e ferramentas de diagnóstico para a situação que está ocorrendo. Mas a sociedade brasileira também se beneficia da ciência do agronegócio
de algumas maneiras que não são tão evidentes, certo? E essa maneira não tão evidente é como eu gostaria de terminar a minha palestra, dizendo o seguinte: grande parte do que a gente conversou aqui, grande parte do que a gente conversou de produção de conhecimento científico, está atrelado aos programas de pós-graduação, né? A ciência no Brasil se faz, na sua vasta maioria, dentro dos programas de pós-graduação. Além dos resultados das pesquisas que estão sendo desenvolvidas dentro dos programas de pós-graduação, e esses resultados são isso que a gente está dizendo de produção de conhecimento científico que pode ser incorporado pela sociedade, os programas de pós-graduação contribuem para a formação de futuros cientistas. Então, quem é que vão ser os futuros cientistas? Quem é que vai ser a pessoa que vai dar continuidade para a ciência? São pessoas que estão utilizando ou realizando as suas pós-graduações, mestrado, doutorado, nos mais diferentes centros de formação que existem no Brasil. Ao fazer cortes para esses programas de pós-graduação, nós não estamos simplesmente interrompendo essa pesquisa científica de que há que produz resultados imediatos para a sociedade. A gente vai ter um impacto futuro, porque essas pessoas que estão sendo formadas, ou que deveriam ser formadas, talvez não sejam formadas da maneira que deveriam ser. E quando eu falo isso, as pessoas falam assim, mas então tá tudo certo dentro dos programas de pós-graduação do Brasil. Eu falo, não, eu já fui coordenador, eu já participei de muitos programas de pós-graduação e sei que existem coisas que precisam ser melhoradas. Porém, coisas precisam ser melhoradas, como sempre. As coisas sempre precisam ser melhoradas. A gente não pode considerar que, porque algo precisa ser melhorado, necessariamente esse algo está ruim. E outra parte, então a gente está interrompendo esse ciclo, a gente vai interromper a formação de futuros cientistas. E além disso, a gente tem algo que é muito difícil de prever os desdobramentos da pesquisa. Quando se pergunta assim, o que vocês produzem de ciência dentro dos programas de pós-graduação, eu consigo dizer o que está sendo produzido lá. Mas eu não consigo prever os desdobramentos que isso vai ter, os desdobramentos que isso vai ter no futuro. Ao interromper isso, talvez a gente esteja interrompendo isso por falta de recursos, a gente esteja interrompendo desdobramentos que num momento a gente não consegue nem imaginar o que seja. E além disso, pessoal, para deixar uma mensagem do final, a grande parte do que a gente produz de riqueza do agronegócio, ela movimenta a economia brasileira. E eu não quis entrar nessa parte porque é meio que todo mundo sabe que a economia brasileira ela é baseada no agronegócio. Mas ao incorporar esse conhecimento científico, o agronegócio expandiu o desenvolvimento local. O comércio das pequenas cidades gira porque existe produção, ou pelo menos em grande parte, de uma boa safra. Então, uma boa safra numa pequena cidade, dos produtores daquela região, faz com que o comércio cresça. Faz com que novas escolas sejam criadas. Houve interiorização dos programas de pós-graduação e das universidades para centros, e o caso da nossa universidade é um pouco disso. A gente produz um conhecimento lá dentro, que é um conhecimento que contribui para o desenvolvimento local. Portanto, pessoal, se vocês tiverem algo que vocês precisam abraçar, abracem o conhecimento científico. Por todas essas razões que eu estou colocando aqui. E aqui eu estou dizendo conhecimento científico de maneira geral, não estou falando do conhecimento do agronegócio, estou falando de conhecimento científico de maneira geral. Abracem o conhecimento científico e exijam que os representantes da nossa sociedade utilizem o conhecimento científico
para tomar as decisões. Porque essas decisões que são tomadas, às vezes, por pessoas que não entendem o que é o conhecimento científico, têm impacto extremamente relevante para a sociedade. E no caso do agronegócio, impacta demais, seja na nossa alimentação, seja no nosso ambiente, seja na nossa sociedade, por exemplo, em respeito a culturas indígenas e etc. A gente precisa incorporar urgentemente o conhecimento científico para que a gente tenha uma produção cada vez maior ou cada vez mais sustentável de alimentos, fibra e bioenergia. Então, com isso, com essa mensagem final, eu termino a minha palestra. Eu coloquei aqui mais uma vez as referências da onde eu busquei as ideias principais, e aí fica mais uma vez a mensagem com o meu nome, com o meu e-mail, para qualquer coisa que for preciso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado